Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje é do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Paciência e amor. Diante da situação, problemas que te desafiam a paz interior, procurar manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação, invariavelmente, conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor ao teu alcance, confiando que quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, seja hoje ou mais além. Uma boa palestra a todos. Que assim seja. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus ilumine a cada um de nós, que se faça presente em nosso ambiente e em nossa intimidade, para que possamos dar início então às nossas atividades doutrinárias desta noite, preparando o ambiente, harmonizando os nossos sentimentos. Convido a todos para entrarmos numa prece íntima. Senhor Deus Pai, de amor e de bondade, nesse instante, Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade que mais uma vez, Senhor, nos é concedida de estarmos neste ambiente de orações. Te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade do esclarecimento, do entendimento, por meio dos ensinamentos, através do Evangelho do Mestre Jesus, que é essa luz que nos sustenta, que nos dá as forças, a coragem e o bom ânimo para seguirmos adiante na nossa marcha evolutiva, ao qual todos nós fomos convidados a participar. Que na noite de hoje a espiritualidade aqui presente, que harmoniza o ambiente e que nos harmoniza, possa nos auxiliar, dilatando a capacidade de compreensão e discernimento, para que possamos nós extrairmos da mensagem da noite
os ensinamentos tão necessários para cada um de nós. Com esse sentimento e com este desejo, então, pedimos à espiritualidade a permissão para darmos por início às atividades doutrinárias desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. A palestra da noite, então, é com nosso irmão Laércio. Rogamos aos anjos de luzes que o inspire para que a sua mensagem saia e alcance a cada um de nós, para que possamos nós, por meio da mensagem, fazermos as reflexões tão necessárias. Que assim seja. Queridas irmãs e irmãos, muito boa noite a todos, saudações fraternas, sejamos todos bem-vindos a 2024 nesta casa espírita, que sempre nos acolhe, que sempre nos envolve com a presença da espiritualidade, nesse clima sempre espiritual superior, que com certeza deve promover a todos nós um bem-estar diferente, né? Nosso tema de hoje é herdar a terra, os herdeiros da terra. E é impressionante quando nos tempos atuais, nos dias de hoje, agora mesmo, a humanidade se depara com uma avalanche de situações difíceis, multifacetária, impactando no nosso viver cotidiano aqui na Terra, causando perplexidades a todos nós. O que está acontecendo? Talvez perguntem muitos, diante desse cenário que chega aos nossos lares através dos mecanismos de mídias que nos chocam sobremaneira a nossa própria existência. Talvez muitos estejam se perguntando o que está acontecendo neste momento no planeta, que nos remete a pensar o que será do futuro, o que será do dia de amanhã, o que será das crianças que estão chegando agora, o que será da vida, ou o que será a vida daqui a pouco. Oh meu Deus, dizem muitos, quantas preocupações, inseguranças, ameaças, desequilíbrios, turbulência de toda a ordem acontecendo neste momento em nosso planeta, evidenciando para todos nós um período de turbulência e que para muitos escapam a possibilidade de apoiar o pensamento em algo que possa dar-lhes um pouco de compreensão, de entendimento, ou parece que tudo está à beira de um caos e não temos um ponto de apoio onde encontrarmos a justiça divina, Deus, em tudo isso que está acontecendo. O Espiritismo, por sua vez, vem em nosso socorro. O Consolador prometido pelo Cristo chega ao cenário terreno no ano de 1857, com as obras basilares, sendo a primeira delas o Livro dos Espíritos. Mas na obra A Gênese, no capítulo 18, por sinal o último capítulo desta obra, e por sinal a última obra do Pentateuco Espírita, a primeira, o Livro dos Espíritos, a segunda, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta, o Céu e o Inferno, e a quinta obra, a Gênese. Neste capítulo 18 de A Gênese, vai tratar como título geral, São Chegados os Tempos. E olha que esta obra foi editada em 1868 por Allan Kardec, há um século e meio, um pouco mais, escrito, trazida pelos Espíritos. São chegados os tempos, anunciando desde já que os tempos já tinham chegado há época atrás,
os tempos de alguma mudança, de algo que venha a acontecer, visando a regeneração da humanidade. Veja, é importante ressaltar esta frase: são chegados os tempos em que vão se dar acontecimentos marcados por Deus para a regeneração da humanidade. E vejam, em que sentido devemos interpretar estas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhum sentido faz, nenhuma importância tem. Aos olhos dos incrédulos, isso exprime uma crença sem fundamento algum. Para a maioria dos crentes, não passa de algo místico ou sobrenatural. Ambas as interpretações estão equivocadas e estão errôneas, porque a primeira, a dos incrédulos, há uma negação evidenciada da providência divina, há uma negação de Deus. Aos segundos, porque não anunciam a perturbação da lei natural, mas o cumprimento das leis divinas. Então, nem os incrédulos e nem os místicos estão apoiados numa lógica, numa fé racional que possam lhes sustentar com resignação, com respeito, com fé, o momento em que todos nós estamos passando na Terra. Allan Kardec, então, no Livro dos Espíritos, a primeira obra basilar da doutrina, na primeira pergunta desta primeira obra, Kardec pergunta aos números tutelares, os espíritos desmaterializados que estão muito adiante, muito à frente de nós, em termos de conhecimento das leis divinas, como a imoralidade. Pergunta número 1, Kardec faz: que é Deus? Ao que os espíritos superiores respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas que acontecem no universo e de todas as coisas que acontecem em nossas vidas, porque nós fazemos parte desse universo. Diante disso, nem os incrédulos e nem os místicos, ou que julgam que as coisas são sobrenaturais, e não existe sobrenatural no entendimento espírita, porque tudo o que acontece está dentro de alguma lei divina, e se está dentro de uma lei, por mais que hoje nós não possamos compreender, porque nos falta sentido desenvolvidos para compreendê-las, uma vez que acontece, isso está dentro de alguma lei. E se está dentro de alguma lei, é natural que possa acontecer, não sobrenatural, porque o sobrenatural implica em dizer que é algo que foge às leis naturais, e isso não acontece, porque Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Tudo na criação é harmonia, tudo revela essa presença divina, tanto nas menores quanto nas maiores coisas. Então, em primeiro lugar, nesse sentido, devemos afastar o nosso pensamento de algo de capricho, um capricho divino. Isso é inconciliável com a providência divina, isso é inconciliável com Deus. Deus não opera por capricho deste ou daquele. Há uma lei que reside e preside tudo. Então, afastar o nosso pensamento de capricho ou castigo, porque não está conciliável com a lei divina. E uma das leis, das 10 leis morais, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, vai tratar de todas as leis morais. E uma delas é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, capricho não existe, castigo não existe, né? Porque fica inconciliável com essa lei divina.
Em segundo lugar, se a nossa época que estamos vivendo foi designada para passarmos por esse momento, isso indica e implica dizer que alguma razão há de que isso esteja acontecendo neste exato momento, nesse período em que nós estamos aqui. Tudo em o universo está submetido a leis, e uma dessas leis, além da lei de destruição, a lei do progresso, é uma lei, e todas as leis são cumpridas, quer queiramos ou não, é lei, e lei se cumpre, por mais resistentes que muitas vezes nós parecemos para lidar com as leis, mas ela se cumpre de alguma forma. Quando ela não se cumpre por amor, ela há de se cumprir no nosso existir pela dor. Há caminhos para que venhamos nós, seres imperfeitos, cumpri-las de alguma forma, mais hoje ou mais amanhã. Essa lei, como tudo que existe no universo, progride tanto fisicamente pelas transformações dos elementos químicos que compõem os mundos materiais, como moralmente, pela depuração dos espíritos no seu processo evolutivo. Os avanços, ambas progridem em paralelamente, no decorrer dos tempos. Porquanto o progresso do habitante guarda relação com o da sua habitação. O habitante guarda relação com a sua habitação. Lembre, o título da nossa palestra é Herdar a Terra. Ora, o progresso da humanidade se cumpre em virtude da lei, e todas as leis são eternas. Todas as leis são imutáveis, e essa presciência, essa sabedoria divina presente em tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus. E essa palavra vontade de Deus parece que é algo assim para nos consolar e não temos o que dizer. É da vontade de Deus, é da vontade de Deus. Pergunta número 1. Deus é inteligência suprema, e se é inteligência, atua, e por isso Deus não deixa que as coisas aconteçam por si só, justamente porque a sua vontade também é permanente, a sua vontade é constante, devido à sua inteligência suprema, é constante, e o seu pensamento penetra em tudo o que existe. Eis aí a razão porque tudo encontra-se numa harmonia perfeita em o universo. Neste momento que nós estamos sentados aqui, sem sentirmos abalo algum, nós estamos viajando numa velocidade incrível, rodando de cabeça para baixo, num movimento de translação, de rotação, e nós não sentimos nada. Tal a harmonia do universo. Se Deus deixa de pensar, de obrar por um segundo, nós, muito provavelmente, deixaríamos de existir nesse segundo, porque haveria uma bagunça no universo. Então essa vontade divina, essa presença constante de Deus em tudo, que penetra em tudo, e inclusive na nossa intimidade, porque nós somos criaturas criadas por esse Deus, Ele também se faz presente no nosso mundo, na nossa intimidade. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai tratar do Consolador, em que o Cristo tem uma frase, o Espírito de Verdade, transmitida a Kardec, na época da organização da obra básica, Jesus vai dizer assim: Cristo, não é eu, estou reportando as palavras do Mestre, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio
dos vossos pensamentos. Pensa nisso. Obviamente que nós temos dificuldade de estabelecer silêncio no nosso pensamento. Divaldo conta que uma vez entrou no mundo espiritual com Joana de Ângeles por uma reunião. Quando eles entraram no ambiente, Joana olha para Divaldo e diz: silêncio. Mas Divaldo não estava falando nada. Barulho nos seus pensamentos. Divaldo, imagina nós, né? Que muito ouvimos o barulho do mundo barulhento, e que nos escapa os sons celestiais. Então Deus está presente em tudo e penetra em todas as coisas. Quando então a humanidade está madura para subir um degrau na sua escala evolutiva, pode-se dizer que os tempos são chegados. E é esse tempo que está acontecendo neste momento, que a humanidade, o plano, o globo onde nós estamos, chegou o momento de ascender na escala dos mundos, quer o homem queira ou quer o homem não queira. E isso está acontecendo, e está tão evidente por todas as coisas. Então, do fato de ser inevitável o movimento do globo e dos mundos progressivos, as coisas não acontecem por si só, porque Deus, com seu pensamento inteligente presente, mantém a harmonia do universo. A humanidade, no momento de hoje, alcançou progressos incontáveis. Progresso com sua inteligência, na ciência, nas artes, que nós podemos ver. Mas lhe falta um progresso a ser conquistado. Aquele progresso do sentimento que faz com que reinem entre os homens a concórdia, a união, a benevolência, a solidariedade, a caridade, o amor. Isso falta. Resta ao homem este avanço que ainda não se fez. Daí que tudo o que superexcite o orgulho e o egoísmo tem de ser evitado, se não pela nossa própria vontade, mas pela força das coisas do mundo, pela inteligência e pela providência divina atuando constantemente. Este avanço das ciências, das artes, o avanço da inteligência, promove ao homem o bem-estar material. Ao passo que o progresso do sentimento, consubstanciado naquilo que traz a obra do Cristo, do seu Evangelho, na benevolência, na solidariedade, no amor, na caridade, isto falta ao homem, e é isso que vai dar-lhe o bem-estar moral. Então são dois bem-estares. Um é o bem-estar material, a ânsia do homem, movido pelo egoísmo e pelo orgulho, busca constantemente o seu bem-estar material. Mas isso não é o suficiente para que o homem se sinta feliz. A prova disso que nós estamos vivendo esses momentos difíceis, porque não encontrou o seu bem-estar moral, que advém do caminho, da verdade e da vida, advém da proposta do Cristo, quando Ele pessoalmente vem, há 2000 anos atrás, nos trazer as bases para a fundação do reino de Deus em nossos corações, que é o seu Evangelho. Código de conduta moral, código de conduta, quando falamos de conduta, regra do bem proceder, procede bem todo aquele que está de acordo com as leis divinas. Ah, mas onde estão as leis divinas?
Kardec, questão 621 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer na consciência. Cada um de nós tem as leis divinas gravadas na sua consciência, e à medida que nós vamos evoluindo, elas vão se dilatando, vão se ampliando, o véu vai se dissipando e nós vamos sentindo a maior responsabilidade que nós temos conosco mesmo perante o nosso próprio progresso, perante a nossa própria evolução. Não poderiam conseguir esse bem-estar moral, esta conquista, com a idade antiga, com o homem velho, boas para determinada época, suficientes para esse período de turbulência e de transição, mas insuficientes para o futuro, insuficientes para o momento seguinte. Então, esse desenvolvimento do sentimento se faz preciso destruir tudo aquilo que excite e superexcite. Excita o orgulho e o egoísmo. Não há como. Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao nosso progresso moral: o orgulho e egoísmo. E isso nos afasta da felicidade, porque o orgulho e o egoísmo não nos permite cumprir a lei de amor e de caridade. Simples assim. Qual o meio prático? Kardec pergunta, qual o meio prático para isso? Responde um dos maiores filósofos da época: conhece-te a ti mesmo. E aí nós precisamos fazer uma viagem, não para fora, não para o cosmos, mas uma viagem íntima para o nosso interior, a fim de descobrirmos aí, na nossa intimidade, aquilo que necessitamos, não de fora, aqui dentro, para sermos felizes. Até porque, diz o Mestre, o reino dos céus está dentro de vós, não fora. O mundo não nos pode dar, as coisas materiais não nos pode dar esse estado de espírito, esse estado de alma. Por isso é uma conquista de dentro para fora. Então chega um momento de não mais buscarmos a segurança, a paz, a tranquilidade no mundo aí fora, porque o mundo não nos pode dar. Ela parte daqui de dentro, pelas nossas conquistas íntimas, em que Kardec vai dizer: reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelos esforços que faz, esforços para domar as suas más inclinações. E nós somos cheios de más inclinações. É aí o esforço de cada um, de caráter individual, nesse trabalho ininterrupto de reforma íntima necessária. Não a questão não é com o outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro, não. A questão é comigo mesmo, é conosco mesmo. Aí que Emmanuel vai dizer, reportando-se ao apóstolo Paulo, quando o guarda lhe pergunta, que ele estava preso, ia ser depois degolado: você não tem medo da morte? E ele responde: não, eu fiz um bom combate. E é esse bom combate que Emmanuel se refere quando ele vai dizer do bom combate que nós temos que fazer conosco mesmo, para dominar as nossas más inclinações. É isso que faz com que nós mudemos, é isso que faz com que a gente se expanda espiritualmente, e tudo que o panorama terreno passa a ter um olhar diferente, sob uma outra perspectiva, né? De escola, de hospital, de prisão, tudo aquilo que nós lidamos no estágio que nós estamos para nos melhorarmos. Tal período em que doravante vão entrar, olha o que diz na Gênesis, tal período em que vão entrar, isso em 1868, registrado por Kardec, marcará uma das fases mais importantes, principais da vida da humanidade. Essa fase que nesse momento se elabora é complemento da fase precedente, assim como a fase viril é a da adolescência. Então a fase precedente vai ficar para a história, o homem velho, assim como a Idade Média está só na história, com seus costumes bárbaros, em que gerações futuras vão poder apreciar um novo estado de coisas. Ela podia ser prevista
esse momento, óbvio que podia ser prevista. Por nós, não. Mas por seres espirituais desmaterializados que estão à frente de nós. Como alguém no cume de uma montanha, vendo o que passa lá à frente, enquanto o viajante não tem essa perspectiva. Para o viajante, aquilo que vai acontecer depois da montanha é futuro. Para quem está em cima da montanha é presente. Deus é presente em tudo. Essa espiritualidade é presente em tudo, porque já antecipa pelos acontecimentos o rumo em que as coisas vão se dando, e por conhecer a dinâmica do universo. A gente teve conosco Chico Xavier, um vulto espiritual. Se observarmos algumas reencarnações de Chico, a gente vai dar a magnitude da presença desse espírito superior junto a nós. Só para ter uma ideia, Chico Xavier foi uma reencarnação passada do profeta Daniel. Então já começa aí, 20 reencarnações atrás. Sabe logo que ainda foi antes, que nós não sabemos. Foi Platão. Depois, mais adiante, João Evangelista, um dos apóstolos, que escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, prescrevendo esse momento que nós estamos passando agora, nesse entendimento de Apocalipse, não de fim do mundo, mas de mudança de estado das coisas. Padre Manuel da Nóbrega, e aí vem. Então é um espírito que a gente não se dá conta. Nós não damos conta da elevação espiritual de Chico. Esteve aqui conosco, dando elementos para que nós pudéssemos hoje beber disso e alimentar a nossa própria necessidade de evolução. Então, esta mudança que está acontecendo, prevista sim por esses espíritos desmaterializados, antecipando os acontecimentos, porque é lei divina, não se trata de uma mudança parcial, não se trata de uma mudança em Tubarão, no Brasil, não se trata de uma mudança de uma raça, de um povo, mas se trata de um movimento do universo, em que nosso globo chega à condição de ascender, de mudar o seu panorama na hierarquia dos mundos. A geração futura, porque o homem velho, esse está ficando. A geração futura, desembaraçada das ideias antigas e alimentada por sentimentos novos, dará o cenário da nova terra, agora plano regenerado. E o homem velho, que a passos gigantes está deixando este orbe. É a separação do joio e do trigo. Chega o momento do juízo, chega o momento que as coisas vão acontecendo. A gente ouve assim: se o mundo não tem mais jeito, estamos indo para o caos. Visão limitada, curta, ignorância, porque não enxerga um palmo à frente. Disse Jesus: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver as coisas acontecendo a um palmo da nossa frente, requerendo de nós cuidado, veja o que está fazendo com a sua própria existência, porque a força da lei nos impõe a andar, e se a gente não anda, a gente vai para algum lugar. Então, a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, diz na Gênesis, se achará possuída de ideias e sentimentos muito diversos das de hoje, da geração de hoje, que vai indo a passo gigante. O velho mundo estará morto, o velho mundo estará morto e viverá na história como na Idade Média. Então, a agitação de encarnados e desencarnados se juntam nesse momento e dá esse panorama de uma verdadeira confusão geral.
mas diz os Espíritos que passa como um furacão. Um século passa como um furacão, porque a perspectiva é outra. Então isso passa rápido, após o qual o céu novamente volta a estar sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer um novo período do seu processo de evolução. Olha que coisa interessante. Quiçá nós sejamos mais adiante participantes desta nova geração. Mas muito bem. Quem fará parte da nova terra? Agora vamos uma conversa com a gente. Quem fará parte desta nova terra, agora, mundo de regeneração? Para que o homem mereça estar na nova terra, que Jesus veio pessoalmente nos trazer, fundar as bases de uma nova ordem de coisas através do seu Evangelho. Começa lá, quando ele vem falar do amor. O Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém ascende na hierarquia espiritual senão por mim. Ele nos apresenta a porta da nossa mudança moral. Nos apresenta o caminho, a verdade e a vida, colocando diante de nós, então, para a nossa libertação espiritual. A porta está ali, precisa entrar na porta estreita. Lembram disso? A porta estreita. E nos preparando para o que Ele próprio nos disse, que mais tarde viria um Consolador, um outro Consolador, a fim de ampliar, reviver tudo o que Ele havia falado e ampliar coisas que na época Ele não pôde esclarecer, devido ao atraso de nós que estávamos lá. E nos envia, chega a nós esse Consolador que é o Espiritismo, que desvenda para nós o mundo espiritual, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso, o Espiritismo é a chave para abrir a porta que Jesus fundou há 2000 anos atrás. Então nós temos dois elementos na mão para alavancar de uma vez a nossa condição espiritual, de deixarmos de sermos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, predominância do mal sobre o bem, para alcançarmos a condição de espírito de segunda ordem, os bons espíritos, espíritos benevolentes, predominância do espírito sobre a matéria, predominância do bem sobre o mal. Isso muda. Portanto, o Espiritismo é essa chave. Daí que lá no Evangelho, no seu capítulo 9, um dos requisitos que Jesus vai nos trazer como ferramentas para nós trabalhar: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Olha isso. Jesus fala isso há 2000 anos. Jesus não promete o céu, Ele promete a terra, a nova terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Se alguém aqui se considera manso e pacífico, legal, estamos no caminho. Quem ainda é motivado por esbravejar, por brigar, por dar soco, por xingar, a gente tem que pensar, não tem que pensar duas vezes. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Jesus vai dizer que a brandura e a pacificidade é uma lei, e uma lei tem que ser cumprida. Se não é cumprida aqui, é cumprida em algum outro lugar.
e tem que ser cumprida. Mas é tão grave assim chamar alguém de louco, que na época ele traz essa expressão raca, chamar alguém de louco, ou de qualquer outro termo ofensivo, a palavra, sim, é muito grave. Veja o que foi dito aos antigos: não matareis, porque matar é uma violência violenta. Mas eu vos digo, aquele que usar de uma expressão de ofensa contra o seu irmão, isso merecerá ser condenado no juízo. Mas por quê? Porque estas palavras ofensivas exprimem um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Simples assim. Sentimento contrário à lei de amor e caridade. Por isso da gravidade. Então tem pessoas, quando não nós mesmos, somos assaltados por um sentimento com vontade de vomitar, com vontade de esbravejar, quer ver no trânsito, né? Aquele sentimento vem, não cabe num mundo regenerado. Tem pessoas que reclamam de manhã, o dia todo, vão deitar reclamando, sonham que estão reclamando e acordam no outro dia, continuam reclamando. Não dá, não cabe mais no mundo de regeneração. Reclamam de tudo, do vizinho, da vizinha, dos filhos, do esposo, da esposa, da saúde, da dor, reclamam de Deus, reclamam de tudo. Não cabe mais. Para onde estão indo? Estão indo esses que não se encontram na condição de acompanhar a progressão do globo em que nós estamos, para um planeta, segundo Chico Xavier, dito pelos espíritos diretamente a ele, para um planeta chamado Quiron. Já ouviram falar? Planeta Quiron, semelhante ao planeta Terra. Não faz parte do sistema solar, é de um outro sistema, também governado pelo Cristo. Chico Xavier diz que esse planeta tem duas características diferentes. Uma, que ele é maior que a Terra, muito maior que a Terra. E a outra característica desse planeta, por isso que ele é chamado de super Terra, a gente vai procurar no Google ali, super Terra, vai lá, Quiron. A outra característica é que lá a humanidade vive ainda nas cavernas. Então quem está reclamando da Terra hoje, cuidado, que pode perder o paraíso. Assim como os lados de capela, a perda do paraíso, quando tiver que reencarnar na Terra, capela, um plano regenerado, tiver que reencarnar na Terra, a perda do paraíso. Muitos de nós, talvez, vamos ter que recuar a um planeta Quiron, por não nos encontrarmos em condições de reencarnar no paraíso, que é a Terra, em relação a este planeta. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Entre outras bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, os simples, os humildes, os puros de coração. Lá no Sermão do Monte, o Cristo dá a dica, como todo o seu Evangelho dá a dica: ouçam quem tem ouvidos de ouvir e verem quem tem olhos de ver. Então, fica esta mensagem para a nossa reflexão, e quem quiser, tinha um livrinho aqui chamado Sinal Verde, de André Luiz, Sinal Verde, ele vai falar de muitas coisas deste comportamento que não nos credencia a continuar agora como um habitante diferente, novo, renovado, nesta nova terra regenerada, chamada, mundo de regeneração. Então, para que nós tenhamos a condição de herdar a terra e continuar viajando neste globo, a hora é hoje. Ainda dá tempo. Esperamos que sim. Muito obrigado a todos. Essa era a nossa reflexão da noite.
Que o Mestre Divino nos abençoe e nos ilumine, para que tenhamos a coragem de nos enfrentarmos diante das nossas dificuldades. Que assim seja. Nesse instante, então, convidamos uma vez mais para que todos possamos elevar os pensamentos, buscarmos ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, esse ser perfeito e de infinita sabedoria. Obrigada, Senhor, por esses instantes, pelas palavras esclarecedoras e orientadoras que fazem com que cada um de nós possa refletir sobre o próprio proceder e da maneira como estamos conduzindo a nossa vida aqui na Terra. Obrigada, Senhor Deus Pai, por Tu, na Tua infinita sabedoria, impor a cada um de nós a encarnação, a vida material, com o propósito único de que venhamos nós alcançar um dia o estado de perfeição. Para tanto, devemos nós suportarmos as vicissitudes e as dificuldades da vida material, sentir dor, sentir frio, fome, tristeza, sentimento de abandono, de esquecimento. Tudo isso faz com que nós venhamos a procurar nos desvencilhar dessas dificuldades. Faz com que cada um de nós venha a desenvolver o nosso intelecto, mas faz também com que venhamos aprimorar, moldar os nossos sentimentos, o nosso proceder, as nossas atitudes, desenvolvendo assim a nossa moral. Obrigada, Senhor, pela Tua sabedoria, que nos pôs neste mundo abençoado, que é para cada um de nós uma escola e uma oportunidade de nos aprimorarmos. Obrigada, Senhor, porque agora compreendemos que és justo e bom, que és sábio e perfeito, e para tanto, tudo o que nos ocorre nesta vida tem um propósito maior, que é a nossa evolução, o nosso crescimento. Um dia, Senhor, estaremos em plena comunhão contigo, viveremos a Tua lei plenamente, nos amaremos, não mais será necessário sofrermos as dores e as provas da vida material. Mas enquanto isso não chega, Mestre, enquanto isso não é alcançado por nós, pedimos-te, Deus Pai, dentro da Tua infinita misericórdia, a presença amiga dos anjos guardiões, dos espíritos protetores,
dos espíritos familiares, dos bons espíritos, para que possam eles nos inspirar, fazendo com que venhamos a assimilar as boas sugestões, os bons pensamentos, para assim fazermos as nossas escolhas mais assertivas e não venhamos nós a nos equivocar e a nos comprometer ainda mais com as tuas leis. Obrigado a Deus Pai por esses instantes que aqui tivemos a oportunidade de receber as luzes do Evangelho, mas rogamos também por todos os lares, por todas as famílias, por todas as criaturas, por entendermos, Pai amado, que o lar é o reduto pelo qual todos nós temos a oportunidade de nos educar, de auxiliar e de ser auxiliado, e ele há de conduzir as civilizações futuras por um caminho de mais retidão, de mais assertividade, de mais amor nos corações e nas relações. Obrigado à espiritualidade amiga que nos inspirou, que nos auxiliou, que nos amparou. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.
Crianças, pais com crianças. Estou até fechando o 8. Estamos no 8.
Então, você acessa isso, mas